De reuniões no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer e a equipe econômica. Foram 12 horas até Temer anunciar medidas para tentar terminar com a greve dos caminhoneiros, que já dura 8 dias. No discurso, Temer reconheceu a importância do caminhoneiro no país. Disse que o governo sempre esteve aberto ao diálogo para chegar a um acordo com a categoria. Em seguida, Michel Temer anunciou a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias. Depois desse período, o combustível só terá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras, os donos dessas transportadoras, saibam exatamente como contratar o seu trabalho. O governo também anunciou que vai editar uma medida provisória que isenta de pagamento de pedágio os eixos suspensos de caminhões vazios. A medida vale para rodovias federais e estaduais. Michel Temer também anunciou outra MP, a que estabelece a tabela mínima de frete. Segundo o presidente, o governo vai garantir ainda aos caminhoneiros autônomos pelo menos 30% dos fretes da Conab. Em Brasília e em outras cidades do país, houve panelaço durante o discurso do presidente. Nessa queda de braço, petroleiros anunciaram 72 horas de greve a partir desta quarta-feira. A categoria pede redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis. Bom, o que você acabou de ver foi uma reportagem nacional, porque depois de muita pressão, o governo acabou cedendo e fechou acordo com os caminhoneiros. Essa nova medida para redução no valor do diesel é mais uma tentativa de pôr fim à paralisação, como a gente acabou de ver na reportagem, Fernando, e já estamos aqui, né, com Cláudio Prisco Paraíso. Juliane, Fernando. Oi, Prisco, boa tarde. Enfim, boa tarde. 46% de redução no preço do diesel durante 2 meses, não cobrar o eixo suspenso, suficiente para pôr fim na greve, Prisco? Sem dúvida. O governo acabou tratando todas as reivindicações da categoria, mas levou muito tempo. Foi possível acompanhar que desde maio do ano passado as entidades vêm alertando o governo da situação que estava chegando próximo do colapso em termos de saturação por parte dos caminhoneiros. Depois teve mais correspondência em outubro. E depois, quando foi deflagrada na última segunda-feira a manifestação, o governo a subestimou. Essa que é a grande verdade. E na quinta-feira anunciou algumas medidas, mas teve uma categoria que não aceitou e aí pediu a intervenção militar, ou seja, as Forças Armadas desobstruírem as rodovias brasileiras, no que as Forças Armadas aderiram parcialmente. E os caminhoneiros, espontaneamente, até então respaldados pela população brasileira, esgotada de corrupção, de bandalheira, essa que é a grande verdade, respaldando, apesar das privações que está passando, em função da falta de combustível e desabastecimento. Pois muito bem, daí na sexta-feira o governo se dá conta, no sábado, que foi desobstruído, mas os caminhões continuavam paralisados, portanto, sem levar as cargas. Aí caiu a ficha que tinha que atender o resto das reivindicações, no que fez no domingo à noite, conforme a reportagem. O governo demorou muito, essa que é a grande verdade, e perdeu força. Já estava fraco politicamente, agora mais ainda, até porque os militares estão com o freio de mão puxado, achando que o governo foi negligente, imprudente, e o foi. Essa que é a grande verdade. E o Congresso Nacional igualmente omisso, porque na sexta-feira o Senado estava convocado para uma votação e não teve quórum. A Câmara agora está se articulando hoje para ter votação à tarde. Ou seja, o país numa situação de caos, quadro caótico, e os nossos parlamentares em campanha. Ou seja, o quadro é muito preocupante, Fernando e Udiane, porque estamos aí às portas de uma campanha eleitoral. Esse governo fraco, uma vez não se sustentando, o que é que nós vamos ter? Intervenção militar? Não é o caso, evidentemente, ninguém quer isso. Os caminhos têm que ser pela via democrática, do voto direto e popular. Mas
Esse governo precisa se articular com o Congresso para dar a resposta necessária à opinião pública e ao país. Até porque começa a preocupar o que já começa a ser divulgado. O ministro da Fazenda dizendo o seguinte: olha, para esse rombo, e nós vamos falar depois disso ao longo do jornal, novos impostos. Que história é essa? Quem que paga os impostos? É a população. Por que o governo não corta na própria carne despesas, cargos comissionados, gastos exagerados, cartão corporativo? Que brincadeira é essa? É palhaçada, é uma provocação, é a grande verdade. Vai inflamar ainda mais a comunidade, né, Diane, que nesse fim de semana foi para a rua em peso, né? A greve, como a gente vem falando aqui, deixou de ser apenas dos caminhoneiros e é de se analisar. A população que está sofrendo com a falta de alimento no mercado, com a falta de combustível, apoiar a manifestação, olha, alguma coisa aí. Agora, a expectativa, hoje o dia é determinante. Porque vieram com a informação, e o Diane queria perguntar alguma coisa, Diane? Não, eu iria dizer que você voltaria daqui a pouco, porque o tempo já pra estourou. Sequência, sem problema. Isso, para a gente poder Tranquilo. continuar com as nossas reportagens. Tranquilo. Obrigada, Prisco. Olha só, na madrugada de hoje, os aeroportos de Florianópolis, Navegantes e Joinville receberam combustível para operar pelos próximos 2 dias. Os aeroportos operam regularmente com todos os voos confirmados. Essa liberação de combustível foi decidida ontem à noite, quando secretários de Estado e representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se reuniram na capital. O governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, ressaltou a preocupação e os prejuízos sobre as consequências do movimento dos caminhoneiros em cada uma das áreas. As escolas, muitas, não funcionarão por falta de combustível para transporte escolar no interior do estado de Santa Catarina e, naturalmente, um grande prejuízo que tem do agronegócio catarinense. São 80 milhões de reais por dia que são deixados de ser organizados e faturados. Então, é algo que já está trazendo consequências graves para o nosso estado. Estamos mantendo os gases, o gás natural, o oxigênio, os insumos, os medicamentos, isso tudo nós estamos garantindo. Nós também temos que garantir daqui a pouco a distribuição de medicamentos para as farmácias, porque se elas ficarem desabastecidas, haverá uma demanda muito grande na rede pública. E durante a reunião, o secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, pediu cautela aos catarinenses para evitarem falsas demandas. A estratégia que o Estado tem, que os municípios têm, óbvio, pouco diferente da estratégia que o governo federal tem. Nós não temos nenhuma intenção ao enfrentamento, ao movimento, e sim da negociação e atendendo os princípios que são justos e possíveis dentro da situação do país, nós podemos neutralizar e finalizar esse processo que afeta todas as famílias. E também na área do abastecimento humano. A gente percebe os números de curva de crescimento de demanda no Estado e as pessoas compram muito mais do que comprariam normalmente. O leite, por exemplo, em vez de comprar 2 caixas no final de semana, foram lá comprar 10. Isso causa um desabastecimento que, mesmo que não tivesse uma paralisação, nós teríamos também falta desse produto. Então, consciência. A melhor forma que a gente consegue melhorar a sinergia entre governo e população é havendo uma integração de interesses e, óbvio, uma consciência daqueles que podem dividir aquilo que é, nesse momento, escasso com os demais. A destacar, indiscutivelmente, o comitê de crise montado pelo governador Eduardo Moreira, que tem marcado presença. Destaque também para a atuação de vários secretários, como da Defesa Civil, que acabou de falar. Santa Catarina está se havendo muito bem nesse momento. Isso precisa ser registrado, repetindo o que foi colocado na sexta-feira. Responsabilidade única e exclusiva do governo federal. E hoje o dia é de fundamental importância para observarmos como vai se comportar o caminhoneiro. Sim, não chegou a informação, conversa mole, WhatsApp online, a informação já chegou da decisão anunciada ontem por Michel Temer. São 2 equações. Ou, primeira situação, estão aguardando a publicação dos decretos e das medidas provisórias no Diário da União, Diário Oficial da União, para ter a garantia, ou, então, os líderes do movimento, das entidades representativas, perderam o controle sobre os liderados, no caso, os caminhoneiros e os autônomos. O dia de hoje é fundamental e é importante também registrar, que eu ia fazer naquele momento, e o dia no seguinte, até agora tem o apoio popular, mas uma vez atendida todas as reivindicações,
a normalidade precisa ser restabelecida. Em nome de quê? Em nome da saúde, das cirurgias, dos medicamentos e da questão da agroindústria. A indústria animal avistou-se ontem com o presidente da República, vários catarinenses presentes, como o ex-deputado Darcy Zonta, conforme imagens do SBT Nacional, e ali a situação é explosiva. Não há mais como segurar. São milhões e milhões de animais que poderão morrer, suínos, aves e tudo mais, além, evidentemente, dos reflexos financeiros. E o Diane e Fernando. Ok, Prisco volta daqui a pouco, inclusive daqui a pouco a gente vai mostrar também as manifestações que aconteceram neste fim de semana por todo o estado.